Isso, já estou plugado no chat. Tudo mais, certinho, pessoal, vamos lá. Pessoal, nosso assunto hoje é logística e cadeia de suprimentos. O que vocês entendem como logística? Bom dia, Ivair. Sinônimo de transporte? Olha, bacana, gostei. Sinônimo de transporte, bacana. Quem mais? Renan? Quiser falar pelo chat, pode falar que eu estou ligado aqui, ligadão aqui também. Professor, eu acho que logística também, para mim, é sinônimo de processo. Processo, tá legal. Para mim é um tipo de administração, pode ser de entrega, de armazenamento. Opa. É uma maneira de você administrar alguma coisa em relação a isso. Opa, deixa eu fazer aqui dar uma alinhada geral aí, o conceito de todos. Vocês já, isso, tá chegando, vai ir, legal. Tô me organizando aqui para atender todo mundo o mais rápido possível. Com sistema, tô com machine learning aqui, tentando instalar ele, para rolar. Vocês já viram falar em sistema JIT? Eu negativo. Negativo. Renan, Rodrigo. Conheço, professor, nunca ouvi falar. Pô, cara, que legal. E o que é just in time? Just in time é aquele lá que você não tem estoque, né? Que fica tudo próximo um do... Nossa senhora, você foi longe, hein? Você foi longe. É isso aí. É aquele lá que não tem estoque. Vamos melhorar o conceito. É logística. É uma das ferramentas de logística. O Just in Time, o JIT, né, J-I-T, ele preconiza que o melhor estoque fica no fornecedor. O fornecedor só entrega para você só entrega para o cliente na hora que precisa, na quantidade certa, no local certo, com a qualidade requerida e atendendo as expectativas de embalagem e desembalagem. Agora aumentou isso aí. Isso se chama nível de... Pode ir. Era isso aí que eu tava querendo falar, professor. Eu sei, eu que interrompi você me desculpa, cara. Beleza, tranquilo. Então vamos melhorar. O que é Milk Run? Esse eu deixo você falar. Não, mas esse eu não sei o que é não, professor. Eu sei o que é Milk, a Milk Run não. Milk todo mundo sabe o que é. Muito bom, geladinho, com um todinho ainda, vai muito bem. O Milk Run é a corrida do leite, para nós traduzido no português como caminhão leiteiro. Antigamente, que todo mundo é novinho aí, né? 20 aninhos, todo mundo aí. Mas antigamente, principalmente no passado nosso, aqui em São José dos Campos, tinha muita gente que vinha da zona rural para a zona urbana. E os transportes, o número de carros, o acesso ao ônibus era pouco, então tinha os caminhões leiteiros. Então o caminhão leiteiro ia passando na porta das fazendas, né? Pegando lá aquele vasilhame com leite, né? E as pessoas pegavam a carona e subiam no caminhão. Então ficou muito tempo conhecido como transporte por caminhão leiteiro. E acabou anos atendendo de uma maneira informal, né, o transporte da população. Essa história vocês já ouviram falar no livro de história, porque todo mundo é novinho, vocês nunca viram isso aí. Já viram falar no livro de história, não viram falar dessa história? Hein, Wellington?
É, só na história mesmo, professor. Não cheguei a vivenciar isso, não. Tá certo. Bacana, pessoal. O Hélito foi criado apartamento, professor. Apartamento no carpetão, né? Carpetão. Jogador de golfe pipa lá. no ventilador. Ventilador. Não, ventilador é para empinar papavento. Ele ligava o ventilador e empinava papavento. Isso que é raiz, pô. Jogava bola na rua, pô. Tá certo. Daí, pessoal, de lá. tomar banho de meia para não ficar resfriado. Ô, pessoal, mas é o seguinte, dadas as proporções e brincadeiras aí, o quebra-gelo, o Milk Run, ele preconiza que um fornecedor, por exemplo, que saia lá de São Paulo e venha aqui para São José. Então, ele vai passando de cidades em cidades, pegando o que os clientes têm, os fornecedores têm pronto e trazendo e entregando na empresa. Então, por exemplo, a empresa precisa de 5 pneus para montar o carro. A empresa precisa de 2 bancos. A empresa precisa de um motor. A empresa precisa de 4 amortecedores. E vai montar um carro por dia, por exemplo. Então, ela não precisa pegar a produção do dia todo. Então, esse veículo, esse caminhão leiteiro, vai passando na porta das empresas, assim, vai pegando os itens que vai montar naquele dia, e aqueles itens que vão montar naquele dia, chegam na fábrica, são montados e já são colocados, ou seja, ocupam minimamente a empresa cliente. Ficou claro? Bem simplão exemplo assim. Se vocês falaram que eu falei desse jeitinho aqui, eu vou negar, mas ficou claro? Todo mundo entendeu o que é o Just in Time, um processo. E depois vem outro processo, o Milk Run, caminhão leiteiro. Entenderam? Ficou claro? Positivo. Tá bom. Daí você tem o Just in Time, que é o JIT, tem o Milk Run, que é o caminhão, que é o transporte leiteiro, ou seja, transporte parcial da sua carga. Aonde está a grande vantagem do Milk Run? Você divide frete, você divide pedágio, você divide tudo e você tem a produção que você precisa para produzir naquele dia. Além de que você não precisa manter área extra para estoques e ocupar o metro quadrado da sua empresa. Então, é um processo enxuto, um processo inteligente, bacana. Então, eu falei para vocês do Just in Time, o JIT, falei para vocês do Milk Run, e agora eu vou falar para vocês do Kanban. E o Kanban, como é que funciona o Kanban? Não fala todo mundo de uma vez, não. Fala um por vez só. Professor, se eu não me engano, o Kanban não é o fluxo de material, de produto, uma coisa assim? Sim. Kanban significa cartão em japonês, né? Se nós tivermos algum descendente aí, até pode verificar e talvez até trazer uma literatura mais nova para a gente. Kanban significa cartão. O Kanban, ele é feito, por exemplo, vamos voltar lá, eu preciso de 5 pneus para montar um carro. Esses 5 pneus para montar um carro, ele é anotado no Kanban dentro da prioridade. Eu mando, por exemplo, o Rodrigão tem uma empresa lá. Eu só mando para o Rodrigão quando eu precisar. E o Rodrigão manda a peça para mim quando eu pedir. Então, eu trabalho muito bem com a produção puxada. Aí eu faço um parênteses, né? Vocês têm excelentes professores aí. O que é produção puxada mesmo, pessoal? Vamos lá, Renan. Você mesmo, vamos lá. Produção puxada, pessoal, é aquela que depende do pedido do cliente, depende da ordem de fabricação. A produção puxada contrapõe a produção empurrada. A produção empurrada é aquela que se produz
sem ter um pedido certo, sem ter um cliente certo. Ou seja, provavelmente é uma produção que vai ficar em armazenamento, em estoque, né? Que tem uma importância muito grande na vida logística também. Por exemplo, quando que você consome uma produção puxada? Quando você, por exemplo, liga para a Dell e fala, olha, eu quero comprar um computador assim, sim, isso, obrigado, Dani. Ô, Dani, seja bem-vinda. Quando eu quero um produto, por exemplo, um computador, né? A Dell trabalha dessa forma, eu quero um computador, ele atende seu pedido, submete a ordem, acerta uma forma de pagamento, depois ela avisa você quando vai ficar pronto, quando vai ficar montado, quando vai ficar disponível, depois vai para o serviço de entrega, daí a logística entra para manter a sustentabilidade e para manter o cliente, fornecendo você cada fase do processo, tá? Cada fase do processo você vai participando, você vai entendendo aquilo que eu comentei ontem com vocês. Você acaba ficando com o saco cheio, mas você agradece porque você tem certeza que você vai receber. Essa é um grande exemplo de produção puxada. A produção empurrada é que antes fazia, hoje já não pode fazer mais, que é a tal da venda casada que as operadoras de celular usavam. Então chamava lá, por exemplo, deixa eu ver com quem que eu não enchi o saco, chamava lá o Eduardo. Eduardo, vem aqui na empresa tal, né? Oi, claro, Tinho, lá, sei lá. Você tem aqui um telefone, última geração, prontinho para você, só aguardando você aqui. Eduardão corria lá. Pô, ganhei o telefone, ganhou. Aqui você só precisa fazer um plano que dê R$10 a mais na sua conta por mês e você leva esse telefone zerado aqui, ó. Já passaram por essa situação? Sim, Alguém sim. já passou? Já passei. Então, essa é uma venda, essa é uma produção que ficou no estoque, ficou lá ocupando espaço, e um jeito de desovar, o jeito de colocar a produção, porque quando foi produzido, provavelmente existia uma demanda, quando estava produzido, a demanda já não existia mais. Daí passa a ter uma característica de produto de um sistema de produção empurrado. Produziu em cima de um volume, o volume caiu e acabou parabenizando, felicitando você aí com um celular por R$10 a mais na sua conta também. Tá bom? Então, o Kanban é isso, e o Kanban tem uma expertise muito forte, trabalha de uma forma muito, muito tranquila na produção puxada. Produção empuxada. Já na produção empurrada, que a gente pode também colocar, o efeito já não é tão esperado quanto na puxada, porque a produção puxada tende ao Lean Manufacturing, tende à produção enxuta. Tá bom? Ok? Beleza, professor. Tá. A logística e sua cadeia, eu tô com o som do outro amigo aqui, deixa eu desligar esse daqui. Pronto. A logística e sua cadeia de suprimentos, logística empresarial, né? Trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem. Então, não é só movimentação, é a armazenagem. Anotem aí, a movimentação e a armazenagem vai ser uma das últimas matérias que nós vamos ver. Ela é de responsabilidade e a segurança encontra amparo na NR11, na norma regulamentadora 11. Tá? Então, na norma regulamentadora 11. Por que que é importante isso? Porque se o seu projeto, o seu produto tiver movimentação e armazenagem, ela precisa atender à legislação vigente. Ou seja, precisa nascer de forma correta para que depois você faça ajustes. Não para que nasça de maneira incompleta
e depois você precisa criar desvios. Os desvios representam perdas, perdas representam retrabalho, retrabalho é desperdício. Então, movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos, desde o ponto de aquisição da matéria-prima, olha só, então a logística também cuida da matéria-prima, até o ponto de consumo final, né? Vamos pegar, por exemplo, aí vou pegar o Wellington. Wellington, se quiser se manifestar, se manifeste. Vou pegar o Wellington. O Wellington trabalha numa bela de uma multinacional, aonde ela tem uma razão de estar onde está, na beira da rodovia do eixo Rio-São Paulo, a rodovia Presidente Dutra. Ah, mas ali ela tá porque é uma área grande. Não, ali é estratégico. Lá é fácil de receber material, lá é fácil de escoar produtos. Lá é fácil de receber material, lá é fácil de escoar produtos. Então, decisão estratégica. Se eu pedir para você aonde você pretende montar sua empresa, eu vou montar no centro de São José dos Campos. Você vai ter dificuldades para receber matéria-prima, você vai ter dificuldades para escoar o seu produto, o seu serviço. Isso também é logística. Assim como os fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, ou seja, roteirização, qual a melhor rota a seguir. Não é a mais barata, pessoal. Não me entendam mal. Qual a melhor rota a seguir? Às vezes, a rota mais longa é a rota mais econômica. Às vezes, ou quase sempre, a rota mais curta não é a rota mais econômica. Mas o que conta para a logística, o que é? É o princípio lá do just in time. Receber a peça na hora que necessita, na qualidade certa, na quantidade certa, no ponto de uso. Então, não esquecer o compromisso da logística, está muito relacionado ao timing, ao tempo, à entrega, né? E assim, a avaliação da logística acontece por níveis de serviço. Como que é o nível de serviço da logística do Fábio, por exemplo? Como que é o nível de serviço da logística da Dani, por exemplo? Verifica se olha, atende bem, entrega na hora certa, da maneira certa, é amigável, usa os EPIs, né? Então, daí você acaba mensurando, medindo a estrutura toda. Então, num resumo, num quadro geralzão aqui, né? Eu estou chamando de logística empresarial aqui para mudar um pouquinho, mas acaba toda a logística, sabe? A logística, por exemplo, essa aqui eu usei para dar uma palestra o pessoal da saúde. Eu tinha colocado aqui logística humanitária, por exemplo. Então, a logística empresarial, suprimento físico, fornecedores, fábricas, clientes. Da logística aqui, suprimento físico, distribuição física. Vai o primeiro pelinho no ovo aí. Esse sistema de fornecedor, passando pelas fábricas até clientes, nesse sentido, é conhecido como sentido jusante. Jusante. Quando eu falo que o cliente hoje, ele já não reclama mais para a fábrica, ele está reclamando para o próprio fornecedor, ou o cliente provoca um caminho inverso, isso se chama logística em movimento montante, do cliente para o ponto de origem. Do ponto de origem para o cliente, jusante. Do cliente para o ponto de origem, montante. Alguém está com internet aí? Pode verificar para nós, por favor? Temos alguma definição? Alguém consegue acessar a internet aí? Conseguiu?
Isso, jusante e montante. Por quê? Porque depois você já faz o spread, já faz a divulgação para a turma aí, ou pendura lá para nós na postagem lá, né, material. Poucas pessoas dominam esse assunto, poucas pessoas. Daí, eu marquei aqui em azulzinho o que é a cadeia de suprimentos. Aí aqui agora nós vamos, né, fatiar. O fornecedor não é só um fornecedor, ele pode ser um fornecedor primário ou um fornecedor secundário. O fornecedor primário, por exemplo, vai oferecer para você pedra bruta, minério bruto. O fornecedor secundário, que já beneficiou a peça, vai oferecer para você aquela chapa de aço, já vai oferecer o minério beneficiado, né? Minério de ferro já transformado em gusa, já transformado em chapas de aço. E agora a literatura está estudando um terceiro tipo de fornecedor, que ainda recebe a denominação de fornecedor enxuto. Ô, professor, mas como é que é esse negócio? Então, o primeiro fornecedor fornece o minério de ferro. Minério de ferro. O segundo fornece a chapa. Minério de ferro é matéria-prima para fazer a chapa. E o terceiro fornecedor vai fornecer para você a peça que você precisa. Por exemplo, essa chapa já cortada no formato da peça que ela vai moldar. Por exemplo, a porta de um carro. Então, imagine... Opa, conta só para nós aí, fala rapidamente para nós o que você achou aí. Muito bacana. Fala aí, Rodrigão. Fala aí com a voz de locutor aí. Rodrigão, câmbio. Alguém quer ler aí, pessoal? Fica à vontade. Montante e visante. Desculpa, eu só não vou falar porque tô com o sobrinhado brincando aqui no corredor e tá gritando, aí eu não vou conseguir. Eu sei, você é o que fala mais alto na sua casa. Nós já entendemos, Rodrigão, já entendemos. Já deu para perceber, né? Tá bom, filho, pode ficar tranquilo. Então, o Rodrigão já colocou para nós aqui o que é um material extra aí, que é o montante e jusante. Obrigado, Rodrigão. Então, aqui nos fornecedores, você tem o fornecedor primário, né, aquele que entrega para você minério de ferro, o secundário que entrega o minério de ferro beneficiado, que é a chapa de aço, por exemplo, aquelas bobinas, e o terceira camada que os autores estão adotando, que é aquele que entrega para você já no tamanho certo, cortado, pronto para uso, chamados, em chapa de aço, os blanks. Alguém já viu falar em blank? Eu não, professor. Hã? Não? Então, blanks são chapas de aço, né? De um jeito mais simples. Chapa de aços cortadas. O Rodrigo já tinha ouvido falar. E chapa de aço cortado no formato. Então, imagine a porta de um carro, onde a chapa já vem cortada no formato da chapa somente para você fazer a produção e montagem. Tá? Então, já vem do fornecedor assim. Depois nós temos o suprimento físico, pessoal. Aqui é inesgotável uma aula, não dá para bater uma conversa, mas dá para dar para você as manchetes. O suprimento físico vai desde embalagem, reembalagem, transbordo, transporte, inspeção, medição, verificação, reenvio, retrabalho, submontagem. Aqui é onde acontece o milagre da logística. Só depois que o suprimento está pronto, no pedido para o cliente, por exemplo, lá, alguém aí pode pedir, eu quero no meio do meu produto uma borboleta azul da Sibéria. A logística aqui, nesse suprimento físico, para atender a necessidade do cliente, irá providenciar. E só depois encaminhar para o cliente, no caso, as fábricas,
a indústria de transformação, a indústria de prestação de serviço. Então, até aqui, você tem a parte mais grossa, a parte mais rudimentar, a parte mais para atender as necessidades da cadeia logística. Aqui você começa o beneficiamento, aqui você começa a mudar. Aí você vê a juta se transformar em roupa, você vê a seda se transformar em moda maravilhosa, você vê as cores se transformarem, se completarem, você vê madeira bruta se transformar em móveis lindos, né? E por aí fora. Então aqui começa a transformação. Então essa área chamamos a área da transformação. A área é o pico da cadeia de suprimentos. É daqui que começam a surgir as ideias de marketing, aqueles 4 P's, né, que você já deve ter visto com o professor Walter, ou vão ver. A área de marketing, a digitalização e o preparo. Então, se você perceber, é aqui que começa a sair as grandes propagandas. Se você botar reparo e verificar, vocês vão ver que as propagandas geralmente hoje envolvem as linhas de produção. Então, olha, nós temos o produto tal e mostra lá onde está sendo fabricado, né? A indústria de perfume, o Boticário faz muito isso, mostra lá os laboratórios, né? A Chery, quando está mostrando esse carro novo dela aí, o sedã, mostra a linha de montagem. Quando vai mostrar algum outro recurso de avião, por exemplo, mostra o avião em teste, mostra lá onde está a empresa. Então, aqui começa, e aqui tem um novo chamamento do cliente, aqui é a primeira captação, e depois vai para a distribuição física. Distribuição física ocupa os chamados CD, Centro de Distribuições, os armazéns. Se você for para Taubaté, por exemplo, você vai ver que no meio ali, quase em frente à Embraer, estão construindo imensos centros de distribuição ali. Se você voltar para o sentido pedágio, você vai ver que em Jacareí tem outro centro de distribuição sendo construído, né? Então, de gêneros alimentícios, bebidas, roupas. Então, está havendo o quê? Está ocorrendo uma distribuição física. Com isso, pessoal, há uma tendência forte aí na logística, que se não acabarem, vão enfraquecer muito as lojas de departamento. Então, aquela ideia de eu ir lá na Casas Bahias, apalpar o produto, ver o produto, querer comprar, não sei o quê, eu vou conseguir fazer o que o pessoal está chamando de compra direto na fábrica já. Daí a logística só me entrega o que eu preciso. Então, olha para vocês verem como a logística tem um braço longo. E depois aqui no cliente. Daí acabou, né, professor? Daí, pelo amor de Deus, daí chega. Não. A logística cuida do cliente, a logística faz atualmente a parte de... Se você não gostar, você tem X dias, 7 dias para devolver. Você não paga nada, a logística leva de volta. Na primeira entrega, na primeira reclamação, na primeira devolução, você não paga nada. E a logística começa a cuidar do trabalho aqui também. Então, essa cadeia de suprimento para a pessoa física, deixa eu pegar, ver o que não encheu o saco, para o Marconi aí, ele se sente satisfeito. Ele recebe, ele tem todo amparo, e com isso tudo embasado no Código de Defesa do Consumidor, aonde se você buscar direitinho lá, você vai ver que tudo que ela faz está dentro da legislação. E tudo que ela faz, ela demonstra para você. E essa demonstração, essa fase a fase de cada processo, forma-se a supply chain, né? Nós falamos aí, o que você faz? Eu faço supply chain. O que é supply chain? Cadeia de suprimentos. Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo, senhor. Tá bom. Funções e atividade de logística empresarial. Transporte, controle de estoque,
manuseio de materiais, manuseio, entenda aqui, transbordo, seleção, triagem, tá? Cross-dock,